Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dê o like no vídeo, inscreva-se no canal. A nossa segunda parte da aula sobre calorimetria é o calor latente, certo? Quando que ocorre o calor latente, certo? Ele ocorre quando nós não temos variação de temperatura e o corpo vai mudar de fase. Então, o calor latente ele ocorre quando o corpo vai mudar de fase. Por exemplo, esse corpo é um cubo de gelo de 1000 gramas, que é o nosso exemplo que a gente vai fazer aqui. Ele vai fundir, certo? Só que o gelo, ele só funde quando ele está a 0 graus Celsius. Enquanto ele não atingir o ponto de fusão, que é 0 grau, ele não vai fundir. Então, ele vai começar a fundir. Imagine que você colocou, né? Você colocou esse gelo dentro de um recipiente a 0 graus. Aliás, o gelo a 0 grau já, e fica observando vai querer analisar a quantidade de calor para fundir esse gelo. Ou se eu colocar ali no fogo, quanto calor eu vou fornecer para derreter todo esse gelo, até ele chegar a 0 grau. Então ele vai passar do estado sólido, né? É isso aqui que acontece, olha só. Vamos imaginar um cubo de gelo, né? Ele está a 0 graus Celsius, eu vou colocar ele dentro de um recipiente, esse cubo de gelo, ó. Então, ele vai começar a derreter. Então, uma hora vai ter gelo e água, e uma hora ele vai se fundir totalmente, sobrando só a água líquida, a 0 graus Celsius. A 0, aliás, deixou 0 graus Celsius, certo? E aqui também a 0 graus Celsius, ó. Deixa eu corrigir esses. Vou botar aqui dentro 0 graus Celsius. Entenderam a lógica? Por isso que não tem variação de temperatura, mas tem uma mudança de fase, de sólido para líquido, ó. É isso que está acontecendo, certo? Então, na verdade, o calor latente é a quantidade de calor que a substância ou corpo precisa para mudar de fase. Não tem variação de temperatura. A equação é essa aqui, ó. A quantidade de calor latente é ml, certo? O calor latente, né, do material é o ml, a massa. O L é o calor latente dessa substância. Cada substância tem um próprio. Por exemplo, tem o L de fusão, tem o L de ebulição, certo? Aí a mesma coisa vai acontecer que cada material tem um diferente. A massa tem que estar em gramas, tá? Se o calor latente estiver por grama, se tiver por quilograma, você vai usar a massa em quilograma, certo? Que L é a quantidade de calor latente. Vamos ao mesmo exemplo do calor sensível, né? Ó, qual a quantidade de calor latente para fundir 1000 gramas de gelo? Dado que o L de fusão do H2O é 80 calorias por grama. Cada grama vai usar 40 calorias para fundir. Isso que significa o calor latente de fusão desse material. Ele gasta 80 calorias para fundir, ou 80 calorias tem que ser tirada para ele congelar, certo? Então, eu vou pegar aqui minha caneta azul, que ela é igual a ml, certo? O QL vai ser igual à massa, que nós temos 1000 gramas. E o calor latente da água, né, é 80 calorias por grama. Grama com grama cancela. Quantidade de calor latente, 8 vezes 1, 8. O zero do 80 e mais 3 zeros dá 80.000 calorias. Aprenderam a fazer essa conta sem calculadora, né, povo querido? Então, na verdade, nós vamos gastar 80.000 calorias para fundir esta pedra de gelo, ok? Lembrando que a temperatura do gelo fundente é 0 grau e a equação não tem ΔT, ok? Eu vou colocar assim para quem quer dar pause para copiar.
Ok.